Pessoal, vocês viram a vergonha nacional que foi o debate dos candidatos a presidente hoje na Band? Foi um show de horrores, de infantilidade, né? Principalmente no que diz respeito ao Renan Santos, que me faz questionar, né, como o nosso sistema político está doente ao ponto de aceitar um candidato a presidente com pessoa representando pessoas, um grupo de pessoas como o Renan Santos, certo? O cara não demonstrou o mínimo de respeito pelas pessoas em geral. Ele começou apresentando uma fralda, dizendo que era para o Flávio Bolsonaro e para o Lula. Olha a falta de respeito do cara, né? Será que ele não pensou que tem idosos, pessoas doentes, mais velhas, que usam fraldas e que poderiam se sentir ofendidas, suas famílias ofendidas por aquele papelão? Como é que você chama um senhor de idade, como ele chamou o Lula, de cadela? Eu cresci num ambiente onde eu não poderia falar, desculpe o palavrão, capeta dentro de casa, que alguém vinha meio que tampar minha boca, entendeu? Aí o cara pega e chama o senhor de idade de cadela. O cara fala que vai resolver o problema do crime organizado com um banho de sangue. Ninguém sabe quem é o crime organizado, por isso ele é organizado. As pessoas que são pegas no crime organizado são pessoas que o próprio crime organizado deixa como isca. Porque sabe como que funciona? É assim, eles permitem que um cara seja pego com 5, 6 quilos de maconha aqui, enquanto no navio ali passa toneladas. É a isca do próprio crime organizado, né? Esse banho de sangue que ele está falando é entrar na favela e matar as pessoas que estão na favela, né? Aquelas pessoas pobres que estão lá, que na maioria são revolucionárias, querem se revoltar contra o sistema porque faltou tudo. O único lugar que ela conseguiu ganhar um dinheirinho foi no crime. Infelizmente é assim, né? E ele disse que vai fazer o quê? Um banho de sangue com essas pessoas, né? Que ele disse que é do comando do crime organizado, né? Das facções, né? E hoje a gente sabe que a principal liderança dessas facções estão dentro do próprio sistema, que são os inclusivos que fazem a política antidroga. Porque quando você proíbe a droga, sabendo que a demanda da droga é muito alta e que não tem como fingir que não vê, né? Você tem que atender ela e você terceiriza ela ou você proíbe ela, né? O que que você faz? Você gera um mercado ilegal, onde essa droga fica 3 vezes mais cara porque fica mais difícil de ter, né? E a demanda continua aumentando e os caras continuam ganhando o triplo em cima desse mercado legal. Então, quando você proíbe o uso de drogas, sabendo que é uma demanda muito grande da sociedade, né, você está trabalhando para o crime organizado, porque você está fazendo uma política de forma com que o crime organizado se enriqueça 3 vezes mais na mercadoria que ele poderia, né, estar sendo proibido de vender caso fosse encontrada no mercado legal, né? Ou pelo menos diminuir o lucro deles, né? Então, ou seja, dizer que vai matar as pessoas na favela, né, que estão vendendo droga, não é combater o crime organizado, porque eles estão lá porque justamente alguém precisa vender essa droga, porque a demanda continua existindo, né? E para piorar, o cara disse que para resolver o problema da educação no Brasil, né, o que que ele vai fazer? Ele vai estimular as pessoas a ter o serviço técnico, né? Primeiro ele falou que o estudo técnico, né, como se todas as pessoas fossem ser apenas, tipo, como se fosse possível construir uma sociedade apenas de médicos, apenas de engenheiros, né? Como se ninguém precisasse desentupir a privada, ninguém precisasse derreter o ferro, né? Como se não precisasse das mãos humanas, né, moldando e construindo certas coisas, né? Então, ou seja, o cara é completamente irracional porque você vive num sistema onde existe o subemprego, alguém vai ter que fazer esse subemprego. Como eu disse, não é sociedade só de médicos, mas de pintores e também de desentupidores de privada, certo? Então, esse cara, né, desculpa, mas ele é um desinformado, né? Aí, olha só para você ver como não acaba, né? É show de horrores, né?
Aí ele disse que é contra a escala 6 por 1, né? Ou seja, ela é contra um dia de descanso para o trabalhador. Porque a mente dele é primitiva, né? Assim como os pais geravam os filhos no passado apenas para trabalhar para eles com ferramenta econômica para enriquecer eles, o Renan tem o mesmo pensamento, né? Como, como possível presidente, né? O cara não tem filho, mas no papel de pai de uma nação que é o presidente, o cara quer o seu povo apenas para trabalhar para ele, não tem direito nem um dia de descanso. Aí o cara até falou com ele lá, né? Olha só, mas tem gente que sofre crise de burnout, né? Sofre estresse por causa do trabalho, sofre várias coisas por causa do trabalho, né? Aí ele disse que vai pagar por hora, ou seja, o que já acontece é isso, as pessoas recebem por hora, né? Aí o que vai acontecer, né? Ela vai trabalhar que ele não quer que ela trabalhe muito, que ele quer aumentar a produtividade, né? Ou seja, o cara é burro, né? Desculpa a palavra. Porque para você ter produtividade, você precisa de ter mão de obra, precisa de ter trabalho. Não existe produtividade sem trabalho, sem mão de obra. Para você ter produtividade, consequentemente, você precisa de ter mais trabalho, que significa mais subemprego, né? Mais gente lavando o chão da empresa, mais gente desentupindo a privada, mais gente pendurada em corda para pintar prédio, né? Então, é, veja bem, o cara parece que ele não sabe a realidade que ele está inserido, entendeu? Então, ele é o pai que o filho tendo fome, ele pedindo pão, ele dá uma pedra, né? Porque ele é o presidente que o filho pedindo Bolsa Família, pedindo uma renda básica, né? Ele dá o quê? Trabalho, ou seja, ele dá pedra, né? Ou seja, o povo não precisa de trabalho, porque viver em sociedade traz por consequência o trabalho, né? Só de viver em sociedade, uma hora você vai ter que prestar serviço. Então, se tem uma coisa que não vai faltar para quem vive em sociedade, é trabalho. O cara tinha que oferecer condições de trabalho, boas condições de trabalho, que inclui 3 ou 4 dias de folga na semana para reconstruir o corpo do trabalho árduo, né? Parece que ele não entende nem de biologia, né? De biomecânica, de como restaurar o corpo, né? Através do descanso, né? Que é muito importante, né? Justamente por quê? Porque ele viu o povo apenas como uma matéria-prima para construir e acumular e juntar a riqueza para ele, né? Produzir para ele, né? Produzir na empresa que ele vai trazer, né? Que ele vende para você o trabalho nessa empresa como se fosse oportunidade, mas na verdade ele está te usando, porque ele que vai ficar com os frutos do seu trabalho, né? Então, ele é aquele patrão que o apanhador de café tá lá no pé de café com dor de dente, deitado, descansando lá, porque tá com dor de dente. Ele fala pro cara trabalhar mais, porque se o cara parar de trabalhar, é menos R$ 100 na conta dele. Não tá nem aí pro cara, o cara tem que trabalhar até a morte, né? Porque é isso, essa é a visão que ele passa, né? Quando é perguntado a respeito da escala 6 por 1, em vez de dar um dia de descanso para o trabalhador como lei, né, garantido na lei, o cara diz que vai exigir a produtividade, né? Ou seja, mais trabalho, né? E prometendo promessas que não tem como ser cumpridas, impossíveis, né? Porque diz que vai todo mundo ter um trabalho técnico, né? Ou seja, vai trabalhar sentado numa mesa. Não é verdade, né? Porque a sociedade exige uma pirâmide, uma hierarquia. Uma hierarquia exige categorias de trabalho, né? Piramidal, não hierarquia piramidal, né? Então tem subemprego. Todas as categorias de sociedade têm subemprego, né? Então, ou seja, o cara é um mentiroso. Ele vende um falso sonho, falsa realidade. O cara tava lá só para desrespeitar o Lula e xingar o Lula, né? Não trouxe solução para problema nenhum, né? O crime organizado vai continuar proibindo a droga para fazer o próprio crime organizado vender a droga mais caro no mercado, com a desculpa que está difícil conseguir a droga, né? E ele vai continuar matando os moleques inocentes que foi adicionado ao crime por esse próprio crime organizado, né? Que colocou o fuzil na mão dele, né? Fazendo leis, né? De que a população tem que se armar, colocando o fuzil na mão dele para ele trabalhar para o tráfico, né? Para depois ele matar e dizer que está combatendo o crime organizado. Enquanto o pessoal do time dele, que é do crime organizado, está favorecendo o crime organizado, proibindo as drogas, fazendo com que ela fique mais cara no mercado, porque é mais difícil de colocar no mercado, digamos assim. Então, a Renan Santos ele é um mentiroso,